Bem-vindos a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga especialista em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu sou a Maila Cabral, mãe atípica, AT, uma mãe em busca de desenvolvimento e autonomia para o filho. E hoje nós vamos falar de superdotação e dupla excepcionalidade. Marcele, explica pra gente o que é dupla excepcionalidade e superdotação. Bom, vamos começar por superdotação, né? Superdotação, que normalmente nós conhecemos, é um indivíduo, né, que possui altas capacidades em várias áreas de funcionamento. Então, eu tenho um indivíduo que tem um processamento emocional diferente, tem uma capacidade de aprendizagem muito boa, aprende muito rápido as questões, tem uma memória muito boa, as funções executivas são bem elaboradas. Então, uma pessoa que tem facilidade de resolver problemas, que tem uma boa estabilidade, um bom controle inibitório. Então, uma pessoa que tem um funcionamento acima do que é esperado para aquela faixa etária. E isso a gente consegue perceber desde muito pequeno. Uma das características que a gente pode associar à superdotação é a precocidade dos marcos de desenvolvimento. Então, são crianças que aprendem a falar muito cedo, que têm um desenvolvimento, muitas das vezes, da leitura e da escrita muito antes do que é esperado para a idade, o que a gente pode chamar, né? Tem algumas crianças que a gente pode colocar como uma hiperlexia, que pode se desenvolver e depois uniformizar dentro do desenvolvimento, mas é uma característica que está dentro aí desse funcionamento acima do que é esperado para a idade. Dupla excepcionalidade é o que a gente conhece com esse indivíduo que tem esse funcionamento muito acima do que é esperado, mas que também tem sinais e sintomas de um transtorno do neurodesenvolvimento ou de uma outra condição emocional, como ansiedade, como outras questões aí relacionadas ao desenvolvimento, que podem afetar esse autofuncionamento. Sim, vou usar o caso do meu pequeno, que o Miguel, ele é uma criança que ele tem o autismo e ele tem a superdotação, né? A Marcele que fez a avaliação dele na época. E eu me lembro que era muito difícil fechar um diagnóstico, passamos por vários profissionais, porque muitos desacreditavam, né? Que, ele não é autista. Mas ele não é igual ao autista. Eu acho legal também você explicar que às vezes a gente tem aquele estereótipo da criança superdotada como aquela criança muito perfeita. Como aquela criança que aprende tudo, é bom em tudo, em todas as matérias, em tudo que se propõe a fazer é muito bom. E nem sempre, na maioria dos casos, não é assim. Exatamente, até porque nós somos indivíduos afetados o tempo todo, né? E sim, existe uma expectativa de que a criança que tem esse desenvolvimento muito superior à média, né, o superdotado, ele tenha um desempenho, né, sempre muito bom. Isso acaba trazendo para ele, dependendo da idade, uma exigência, uma autoexigência, né, de estar sempre fazendo tudo muito correto, perfeito. Então traz aí alguns comprometimentos, inclusive emocionais, né, porque tem uma autocobrança muito, muito forte, mas é totalmente um mito isso, porque nós temos condições de dupla excepcionalidade que vêm mostrar pra gente que uma pessoa que tem um alto funcionamento pode ter dificuldades também. No caso do autismo, a gente tem um indivíduo que tem um alto potencial, né? Vamos pensar sobre a teoria de Renzulli, por exemplo, que fala da supernotação, que para além desse funcionamento intelectual muito alterado, para mais, né, muito bem desenvolvido, nós também temos outras características, como envolvimento na tarefa, como criatividade. Então, são indivíduos que têm, no caso do autismo, um funcionamento que tem essas características, mas que também tem os comprometimentos do TEA. E aí, vamos pensar no nível 1 de suporte, né? A pessoa vai ter, por isso que em alguns casos confunde, né? Logo no iniciozinho ali do desenvolvimento, porque uma criança que tem um nível de suporte mais baixo, no nível 1 de suporte, por exemplo, ela vai ter um desenvolvimento social, ela não vai ter tantos comprometimentos na linguagem, na fala. Então, ela pode, de fato, ser mascarada ali no primeiro momento o sintoma do TEA, porque essa criança aprende muito rápido, ela acaba se desenvolvendo muito rápido. Então, em algum momento do desenvolvimento, realmente pode ter aí uma confusão de diagnósticos. Mas ela traz, né, no comportamento dela as características do autismo, né, que é a dificuldade, por exemplo, de socializar, a dificuldade em ter o ponto de vista da outra pessoa, né? Então, assim, entender o que o outro pode estar pensando, como ele pode se comportar naquela situação. Ele traz a questão da rigidez de uma forma mais intensa. O hiperfoco é um pouco diferente também, né? O autista ele tem um hiperfoco mais aprofundado e mais fora do contexto dos pares, né? Então, assim, quando a gente fala de dupla excepcionalidade, em alguns casos, é realmente difícil a gente, logo no início do desenvolvimento, entender se a gente tem uma dupla excepcionalidade ou só um caso de superdotação. Outra condição que a gente confunde muito, ou que
às vezes o diagnóstico sai de forma equivocada, é o TDAH. Eu ia falar exatamente isso. Porque a criança com superdotação, ela pode sim ter prejuízos e ter um TDAH, por exemplo, mas ela vai ter, em algum momento do desenvolvimento, nos primeiros anos do desenvolvimento ali, ela pode mascarar esse sintoma, né? O próprio autofuncionamento pode mascarar o sintoma do TDAH. Mas em algum momento, quando aumenta a demanda, né, quando ali no desenvolvimento aumenta a exigência externa, ele pode só ter os prejuízos que a gente percebe no TDAH, que é a dificuldade nas funções executivas, então uma criança que posterga a tarefa, que não entrega os trabalhos no tempo certo, uma criança que tem questões de repente relacionadas com impulsividade, uma criança que o professor está sempre apontando, ele aprende muito rápido, mas ele é desatento em sala de aula. Então a gente precisa didaticamente separar, né, o que é da superdotação, o que é de um transtorno do desenvolvimento e o que pode ser do ambiente, né? Porque às vezes a criança também está funcionando de uma forma, mas em resposta ao que ela está recebendo de estímulo do ambiente. E aí eu vou pontuar o que aconteceu com o meu Miguel. O Miguel, ele teve hiperlexia, o Miguel andou muito rápido, o Miguel, tudo dele foi muito precoce. E o Miguel, eu tenho foto dele com 11 meses fazendo pinça, bonitinha, segurando o lápis, com postura ereta na cadeira, tem fotos disso. Inclusive, ele já esboçava ali, né, números, letras, muito pequeno. E quando ele entrou na escola, ficou mais evidente essa capacidade, e aí ele acabou, acho que mesmo que inconsciente, né, a escola viu essa facilidade e começou a dar algumas atividades que exigiam mais. Então ele tinha a capacidade cognitiva, mas ele era muito imaturo ainda. Ele não queria ficar sentado fazendo atividade. E isso gerou um desgaste muito grande. E eu, por na época não ter nenhum conhecimento, eu achei que o meu filho que não queria. Sim. Então é legal falar isso para as famílias também, porque tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eles são, você mesmo falou uma vez, né, que é um foguete com motor de barco. O meu filho era um foguete com motor de barco. Porque ele tem um cognitivo que tem toda a capacidade, mas ele não está pronto ainda para aquilo. Então a gente tem que saber também tomar cuidado, dosar muito bem os estímulos, porque as crianças super inteligentes, eles também podem apresentar dificuldades ali na escola. No caso do meu até hoje, ele tem uma dificuldade na escrita de textos. Ele não tem paciência para escrever. Muitas das vezes o próprio superdotado, quando não tem uma outra questão, né, a superdotação, frisando isso, não é um transtorno, é um diagnóstico, mas se ela não tem nenhum outro transtorno que dificulte ali a vida dela, que atrapalhe o desenvolvimento dela nesse sentido, mesmo assim, ele pode ter um pensamento diferente, ele pode ter uma postura diferente, por exemplo, em sala de aula, contra as questões do dia a dia mesmo, porque ele tem um pensamento, uma cabeça que tem uma lógica um pouco diferente das outras pessoas. Então é muito comum você ver o adolescente brigando com o professor, porque ele sabe uma fórmula diferente de resolver aquela equação e o professor às vezes não aceita a forma diferente que ele chegou àquele resultado. É muito comum eles se questionarem o tempo todo do porquê que eles estão aprendendo determinado assunto, se aquilo não vai servir para alguma coisa, ou é comum ele querer mais do que está sendo proposto para ele naquele ano. E é muito comum ser uma criança extremamente agitada nos momentos que está ociosa em sala de aula, né? E que é aí que as pessoas geralmente confundem com a pessoa que tem também um TDAH, por exemplo. Sim. E no caso do TEA, a gente tem outras questões que a gente pode pensar. Por exemplo, a seletividade alimentar, que também está dentro das dificuldades do autismo, a rigidez cognitiva, a questão dos padrões, né, de estar ligado muito a atividades que têm uma rotina específica. Ao passo que, por exemplo, se eu tenho uma comorbidade com o TDAH, eu posso ter um indivíduo extremamente desorganizado, com dificuldades ali no planejamento das suas atividades do dia a dia, que esquece coisas, que perde coisas. Então é importante a gente olhar, né, como o comportamento está acontecendo e qual o impacto que isso traz para o desenvolvimento, porque transtorno só é transtorno se gera transtorno. Sim, exatamente, né? Essa ideia de que a pessoa super inteligente não tem dificuldade nenhuma. E ele tem, né? Sim. É muito comum, assim, no histórico do adulto, por exemplo, o adulto relatar que ele foi uma criança que questionava o professor o tempo todo, que não ficava parado em sala de aula, né, que terminava muito rápido as atividades e ia perturbar o amigo, né, e muitas das vezes essa criança é até rotulada em sala de aula. Outra coisa que me chama muita atenção é o sofrimento emocional que eles às vezes camuflam e muita gente não percebe. E isso pode gerar, né, um quadro de ansiedade, pode se tornar uma criança, às vezes, mais agitada, uma criança mais introvertida. Exatamente. Principalmente
ali por volta dos 8, 9 anos até a adolescência, que é o momento que ele começa a perceber o comportamento dele diferente dos outros e que depois na adolescência tem a demanda social, né? Então tem aquela questão das comparações. Muitas das vezes, a criança com alto funcionamento, ela também oculta dos pais questões para não dar trabalho, né? Para não preocupar. E ela acaba sofrendo muito sozinha e isso gera, né, ou pode gerar situações de ansiedade, né, sentimentos de menos-valia. Então, assim, não sou tão bom assim quanto esperam de mim, né? Então, isso acaba que pode desencadear questões mais sérias, né? Então, é muito importante que se as famílias têm essa condição em casa, né, se você convive com uma pessoa com alto funcionamento, com superdotação ou dupla excepcionalidade, que você olhe para esse sofrimento, acolha essa fala, né? Ou se você perceber uma mudança de comportamento nesse sentido, que busque ajuda, porque muitas das vezes essas pessoas sofrem realmente sem pontuar para a família, ou quando pontua, o negócio já está assim, num desconforto extremo. Você falando isso, eu tô lembrando, essa semana nós vivemos uma situação com o Miguel que eu me preocupei e depois eu falei assim, não, vou acolher e vou tentar ajudá-la a entender isso. Ele gosta muito de inglês, ele adora inglês, o livro de inglês da escola é maravilhoso, ele ama. E aí ele virou pra mim e falou assim, filho, tem atividade de inglês, vamos fazer. Não quero fazer. Eu falei, por que você não quer fazer? Porque a professora de inglês não gosta de mim. Eu falei, ué, mas por que a professora não gosta de mim? Porque ela não deixa eu fazer a folha. Eu falei, mas que folha, meu filho? Aí eu peguei o livro onde vem escritas as atividades para casa. E quando eu peguei as atividades para casa, já estava tudo pronto. Aí eu falei, acho que eu entendi. Eu acho que ela tá dando, por exemplo, 2 páginas, 3 páginas, e ele quer fazer mais e não tá podendo, né? Porque a turma vai um pouquinho mais devagar. Então ele percebeu isso como se a professora não gostasse dele. E aí eu chamei ele para conversar, falei, filho, olha só, não é que a professora não gosta de você, é que você gosta muito de inglês, você quer fazer mais, mas a turma ainda está fazendo outras páginas, então você tem que ter um pouquinho de paciência, porque você fez muito rápido, mas os amiguinhos, às vezes, eles precisam de um pouquinho mais de tempo para fazer e tal. E aí ele se deu por vencido, pegou o livro, pôs na mochila e pronto, foi viver. Entendeu, né? Entendeu. Mas é importante que a escola, numa situação dessa, né, identifique esse comportamento para que consiga trabalhar esse comportamento também. Né? Nós temos vários tipos de adequação para esses casos. Isso é uma coisa pouco falada, né? Por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui, inclusive. A adequação, né, para o superdotado, ela existe, ela requer outras estratégias diferentes do que a gente está acostumado em outros casos de inclusão. E muitas vezes não é quantidade, volume, né? Não é volume, é profundidade, muitas das vezes, né, que eles buscam não é quantidade de assuntos, mas profundidade. Então, é importante a gente falar sobre isso, e quem sabe a gente não traz esse tema aí, né, no próximo episódio, sobre adequação especificamente nesses casos de superdotação dupla e tripla excepcionalidade, mas é importante pensar nisso, assim, essa criança, ou ela vai se frustrar porque ela quer fazer mais e não pode, ou ela vai se cobrar demais, ou ela vai ficar muito agitada porque ela está ociosa. Então, é importante ter estratégias na sala de aula e é importante identificar essas crianças. Né? Hoje nós temos um baixo índice de diagnósticos de superdotação e altas habilidades no Brasil, em função dessas crianças estarem assim, elas funcionam bem, elas aprendem, elas estão bem lá na universidade, na escola, né? Então elas não precisam de suporte, de ajuda na maioria das vezes, e existe um baixo índice de diagnósticos ainda, né? E é importante diagnosticar por isso. Né? Porque nós temos programas específicos para trabalhar com essas crianças, nós temos abordagens específicas de adequação dentro das escolas. Então é importante que as famílias saibam disso. Sim, muito importante. Eu acho que, igual você falou, essa questão do emocional deles. Quando a família não tem esse olhar atento e eles às vezes camuflam. Muito. Eles podem ir desenvolvendo, inclusive, coisas de pele, né? Já vi casos de crianças superdotadas que desenvolvem várias condições de pele, de sistema gastrointestinal, por conta do emocional, que eles têm essa dificuldade, né, de expor, de falar, justamente por achar que ele está demais, que ele é exagerado, não entender, né, o que sente, não conseguir relatar.
E aí, mais complexo do que isso é quando você tem uma dupla excepcionalidade, por exemplo, com TNV de suporte. Exatamente. Porque aí eu tenho um nível de cobrança maior, uma rigidez maior, tem uma questão emocional que é diferente, um processamento emocional é diferente, um processamento, né, esse entendimento de forma diferente. Então, isso acontece muito nos casos de nível 1 de suporte, por exemplo. Né, os quadros de ansiedade que vão para essas questões aí mais físicas, né? Então, é muito importante que se você tem, ou se você convive com uma criança, um adolescente ou um adulto que tenha dupla excepcionalidade, que você dê suporte, acolha, converse e procure ajuda quando for necessário. Sim, e é muito comum também confundir, às vezes, um comportamento de oposição com um transtorno, né? De oposição. Exatamente, mas isso é para os próximos capítulos. Exatamente. Nosso próximo assunto vai ser sobre dupla excepcionalidade e comportamento opositor. Então, fique com a gente, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e nos vemos no próximo. E se fez sentido para você, se você passa por isso ou conhece alguma família que passa por isso, encaminhe esse vídeo. E ajude outras famílias. Isso, até a próxima.